Galera do Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma palavra que é muito usada em inglês para falar sobre prazos, sobre datas, limites, que é a palavra deadline. Então vamos ver isso agora. Mas bom, voltando aqui, né? Como eu mencionei, essa palavra deadline, ela é usada para falar sobre prazos. A gente não tem uma tradução exata, precisa para ela em português, a 100% mesmo, né? Se você for ver, ela é formada por duas palavras, uma que é dead, que significa morto, ou algo nesse sentido, e line seria uma linha, então a linha morta. Não faz muito sentido essa tradução, né? Mas essa palavra se refere a um prazo limite para alguma coisa. Então, para você entregar alguma coisa, para você ir em um determinado lugar, né? Você tem um trabalho a fazer, você tem que entregar até um determinado dia, até uma data. Esse seria o deadline, esse prazo limite. Eu acho que é a tradução mais correta em português, né? O que mais faria sentido pra gente em português. E a gente pode ver exemplos aqui, né? Tanto da palavra por si só, quanto com alguns verbos que são usados juntos com essa palavra. Vamos começar um exemplo mais básico aqui. The deadline for sending papers is next Friday. Então, o prazo limite para enviar documentos é na sexta-feira que vem, na próxima sexta-feira. Então você está simplesmente colocando aqui, né, falando, usando o verbo to be, né, is. Então o deadline, né, o prazo limite, vai ser na próxima sexta-feira. E a gente até que começou a usar essa palavra em português, né, em ambientes de trabalho, quando você vai falar do prazo limite de alguma coisa, algumas pessoas, né, nessa área de marketing, na área de TI também, usam bastante o termo deadline por si só, né? Como se fosse uma palavra em português, mas usando o termo realmente em inglês. E agora a gente vai ver, como eu disse, algumas collocations, que se você não sabe o que é, são palavras que são geralmente usadas perto de outras. No nosso caso aqui a gente vai ver alguns verbos que são usados com esse substantivo deadline. Começando, quando você tem que cumprir, né, você tem que terminar alguma coisa antes do deadline, antes desse prazo limite, a gente pode usar dois verbos, são muito comuns. Um é o verbo to meet, que a gente geralmente traduz como encontrar, né? E o outro é o verbo to make, que a gente geralmente traduz como fazer. Mas aqui nessa collocation, né, nesse sentido aqui, to meet a deadline ou to make a deadline seria cumprir um prazo. Ou seja, você terminar, entregar, fazer alguma coisa antes ou até esse prazo limite aí. Então você pode falar, por exemplo, don't worry, we'll meet the deadline. Então não se preocupe, nós vamos cumprir o prazo, né? Aqui com esse verbo to meet. Mas a gente pode usar o verbo to make também. I must make this deadline or my boss will kill me. Então eu tenho que cumprir esse prazo ou então o meu chefe vai me matar. Então, olha, como você pode usar as duas palavras com esse mesmo contexto, né? Com esse mesmo significado de você cumprir um prazo. Você está falando que alguém tem que cumprir esse prazo. A gente também pode falar sobre perder um prazo, né? Então, eu, você, nós perdemos o prazo, né? Nós, deixou passar. Isso seria o verbo to miss, que a gente tem muitas traduções possíveis para esse verbo, né? E uma delas é, inclusive, perder, né? Então, perder o prazo seria a tradução mais correta aqui, to miss a deadline. Então você pode dizer, I missed the deadline for scheduling a test. Então eu perdi o prazo para agendar um teste, para agendar uma prova, um exame. Você pode ser, por exemplo, um exame de proficiência de inglês. Você tinha um deadline ali, né? Você tem que mandar a sua documentação, né? As suas coisas até o dia 6 de agosto. E aí você descobriu isso só no dia 7 de agosto, por exemplo. Você, I missed the deadline, né? Eu perdi esse prazo aí. E tem um outro verbo também, que aí, simplesmente quando esse deadline, né? Quando esse prazo limite passou. Não é a mesma coisa de to miss, né? To miss, você está falando com um sujeito, né? Alguém perdeu algum deadline, perdeu algum prazo limite. Já com o verbo passar, né, to pass em inglês, simplesmente ele passou, né, não foi alguém que ativamente foi lá e perdeu. É simplesmente algo que aconteceu, uma coisa mais passiva, né? Então, você pode dizer, por exemplo, I'm sorry, the deadline has already passed.
Então, desculpe, o deadline, né, o prazo limite já passou. Você não pode fazer mais alguma coisa, não pode entregar esses documentos mais, não é válido porque o deadline já passou. Então, em uma situação com o verbo to miss, é você falando que você perdeu o deadline. Na outra situação, com o verbo to pass, é, por exemplo, a atendente, a recepcionista falando sorry, the deadline has already passed. O deadline já passou, então você não pode mais fazer isso. Mas galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas aqui comigo hoje. Se aprendeu, dá aquele like, se inscreve aqui no canal que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!